descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao homem que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: veja, que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Bom, amados, o que é comportamento? Quando você ouve ou ouvia, ou até mesmo expressou, fulano ou ciclano se comporta bem ou se comporta mal, o que você entende por comportamento? O que seria comportamento? Para essa resposta, nós temos, por exemplo, uma proposta dada pela psicologia. Comportamento, basicamente, é todo e qualquer tipo de ação, verbal ou motora, consciente ou inconsciente. De uma forma mais simples, comportamento é tudo que você fala, como você age, de forma pensada ou não pensada, por impulso. Ora, se comportamento é todo e qualquer tipo de ação, verbal ou motora, consciente ou inconsciente, o que alimenta o nosso comportamento? O que faz com que você fale da forma que está falando ou venha agir da forma que você anda agindo? Bom, nós temos aí, lá num período chamado de renascentista, que nós temos duas escolas filosóficas importantes que servirão por base também para as escolas de psicologia que virão à frente. A primeira base filosófica é chamada de racionalista, é uma base mais francesa. Nós temos grandes teóricos ali dentro dessa base filosófica, sendo mais conhecido René Descartes. O que eles acreditam? Que o homem nasce com um conhecimento inato. Pastor, está muito complicado, dá para ser mais claro? Claro, pregar é fixar bem, estou aqui para isto. De algum modo, eles acreditam que existe, quando o homem nasce, já um conhecimento impregnado no homem. Então, você já nasceu tendo algum tipo de conhecimento. Há uma outra escola que rivaliza com o pensamento racionalista, chamada de empirista. E essa, ao contrário dos racionalistas, uma escola mais inglesa, diz o contrário. Não, ninguém nasce com conhecimento inato nenhum. Nós somos, usando aí John Locke, uma espécie de lousa branca. E tudo que temos, conhecemos, agimos, aprendemos, vem de fora, através do mundo sensível. Então, esta lousa branca, que sou eu, tudo que está sendo escrito na minha vida, vem com a vivência. O meio que estou inserido, a família que faço parte, a educação que tive, as experiências que obtive, os resultados das minhas decisões, sejam bônus ou ônus, vai moldando-me como ser, e aí eu sou uma espécie de metamorfose, conforme vai passando o tempo, eu vou me formando enquanto ente. Hoje em dia, nós basicamente juntamos esses dois pensamentos. Obviamente, existe algo que é inato a você, nós podemos aí puxar para o lado, aí, por que não, da genética, e existe algo que será moldado em você, que é chamado de síntese ou de consciência. Esta vem do lado de fora. Existe uma participação na sua formação de um dado cultural. E o que é cultura? Cultura, mais ou menos, é um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, falas, idioma, costumes e assim sucessivamente. Então, quando você nasceu, no que nós chamamos de processo de endoculturação, você foi absorvendo a cultura que está à sua volta como se fosse uma esponja. A forma que você fala, o modo que você se veste, o jeito que você se comporta, você foi absorvendo do mundo que te cercava. Obviamente que você não é refém
do meio que você está vivendo, mas esse meio acaba te moldando. Eu vou te dar um exemplo para que você compreenda melhor. Por exemplo, eu sou filho de carioca, mas nasci em São Paulo. Estamos numa distância de São Paulo, mais ou menos, de um pouco mais de 300 quilômetros. São fronteiriços. No entanto, lá em São Paulo, o S tem som de S, e aqui, por colônia imperial, nós pronunciamos o S com som de X, assim como se pronuncia em Portugal. Ainda na nossa extensão territorial, que é quase continental, se você for ao estado da Bahia, por exemplo, tudo vai dendê na Bahia, tudo vai dendê. Vai dendê na comida, vai dendê no sabonete, vai dendê na escova de dente, tudo vai dendê. E aqui no Rio de Janeiro, tá, é uma opinião minha, é subjetiva, você pode discordar. Eu não gosto da culinária carioca, porque tudo vai alho, então, insuportável. Né? O carioca bota alho em tudo, lava cabelo com alho, toma banho com alho, tudo vai alho. Se não tiver alho, parece que no Rio de Janeiro a vida não tem graça. E isso é uma herança portuguesa. Percebeu? Somos todos brasileiros, mas a cultura foi nos moldando. Forma de agir, de falar, de pensar, de se comportar, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, aparentemente, um pequeno problema. Por que problema? Dentro de um conceito sociológico, a advecta posse, ela sofre um fenômeno sociológico de influenciar, modificar Nova Iguaçu e não ser modificada. Significa que nós somos agressivos e não recebemos agressão, somos rígidos à agressão do padrão cultural. Então, todas as vezes que você sai da sua casa e vem para cá, uma palavra lhe é pregada. E esta palavra está pautada no que nós chamamos de cânone, que é uma expressão que tem uma conotação ou um significado de instrumento de tirar medidas. Então, como a nossa vida é medida à luz dos textos sagrados, todo o nosso comportamento, o jeito de falar, pensar, agir, vestir e se comportar, está sob a luz dos textos bíblicos. Se você não seguir isto, você viverá, como aí nós chamamos no senso popular pentecostal, para ficar bem mais assim, num quadro bem fechado, que você pertence ao mundo secular ou ao mundo. Então, nós temos aqui, basicamente, tá, irmão, são mais cultos, como já foi anunciado, mas os cultos que as pessoas assim estão mais familiarizadas, segunda-feira no ensino, quarta-feira da vitória e domingo à noite. Então, basicamente, para que você que trabalha e não tem tanto tempo para vir pela manhã, se acaba resumindo a sua vida religiosa nesses 3 cultos, para não dizer só no domingo. Então, você tem um dia composto de 24 horas, uma semana com 7 dias, mais 3 dias de culto. Nesses 3 dias, 45 minutos de palavra, arredondando aí, vamos arredondar para 1 hora. Então, você tem 3 horas onde nós gritamos como é que deve ser o seu comportamento, e quando termina o culto, você tem aí 23 horas, Nova Iguaçu, gritando para você outro tipo de comportamento. Então, você vive um dualismo. Lembrando para os irmãos que conversão não é andar de terno e gravata, ainda que eu respeite e também tenho que andar. Se os irmãos me acompanharem na internet, verão que é onde eu vou pregar. Preciso estar desta forma, não estou criticando, mas isso não é um sinal de conversão. Qual é o sinal de conversão? O sinal de conversão está pautado no texto que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como nós somos criacionistas, nós acreditamos que aquele que cria determina a natureza do objeto criado. Então, eu vou explicar para que você entenda. Eu vou fazer uma pergunta, irmão, mas é uma pergunta ridícula, mas eu gostaria que você me respondesse por didática. Quem me ouve, diga amém. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é o quê? A resposta não foi à altura da pergunta. Eu não perguntei o nome, então o microfone é a definição do objeto, não é isto? Então, quando eu pergunto o que é isto, o que está por trás da minha pergunta, para que serve esse objeto? Na cabeça do ser humano, tudo que é criado tem que ter utilidade. Aquilo que não é útil vai para a lata do lixo. Então, quando eu pergunto o que é isso, eu estou perguntando se existe para qual propósito? Para citar Heidegger, um filósofo alemão, ele usa o exemplo do giz, eu vou usar o exemplo do microfone. Então, o microfone não veio do nada. Quando Adão foi criado, ao andar no jardim, ele não topou e disse assim: meu Deus, tem um microfone aqui. Alguém criou esse objeto. Quem cria determina a natureza do objeto criado. Vai ficar claro de entender. Então, alguém percebeu que aquele que fala não é audível a toda a plateia. Então, criou um microfone para captação de voz. Então, microfone nem retorno, nem PA. Microfone só serve para captação de voz. Ele não amplifica, ele capta. Então, quem criou disse assim: ó, você não é pedestal, você não é púlpito, você não é retorno, você não é PA. Você nasceu para captar a voz.
Então, ele determinou a natureza do objeto criado. Se o microfone tentar ser pedestal, não vai prestar para nada, porque ele está fugindo da natureza daquele que o criou. Este é o nosso pensamento e lema de vida e o nosso padrão de cultura. Senão os textos sagrados não nos diriam: há caminhos para o homem que parecem ser de bem, mas o final é de quê, irmãos? Morte. Então, o homem sem Deus, insistentemente, uma hora ou outra, dará com a cara na parede, porque está fugindo da natureza daquele que o criou. Esse é o nosso comportamento. Ah, pastor Carlos, mas se eu decidir ouvir Nova Iguaçu e não ouvir o que a Advec tem pregado, você será o paralítico do tanque de Betesda. Se você deixar de ouvir a Deus e se comportar, nasceu para ser microfone, mas está cismando em ser pedestal, você será o paralítico do tanque de Betesda. Para que você entenda melhor meu argumento, eu vou te explicar o que está acontecendo nesse parágrafo que lemos quase inteiro, né? Paramos ali no versículo 14. O que está acontecendo naquele cenário? Mas eu acho que você não quer mais ouvir. Você ficou chateado que eu falei mal do Flamengo. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? O que está acontecendo no capítulo 5? Bom, eu quero que você entenda algumas coisas para nós chegarmos aqui no cerne da mensagem. A primeira coisa que você tem que entender é que João está trabalhando com ocultações importantes. Então, quando ele oculta alguma coisa, parece não fazer sentido. Eu vou explicar e você vai entender. Olha o que ele diz no primeiro versículo. Havia uma festa dos judeus e Jesus decidiu subir para Jerusalém. Primeira coisa, irmãos, que você deve perguntar para o texto: que festa é esta? Pastor Carlos, por que devo fazer esta pergunta? Quando você abre a sua Bíblia num livro chamado de Levítico, os irmãos perceberão que Deus trata estas festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, como solenidades, convocações e reuniões santas. Para não ficar citando hebraico, para nós ganharmos tempo, o que dá a entender ali é que é um decreto divino para uma reunião com caráter de mandamento. Então, o judeu que não celebra a Páscoa, por exemplo, ele é desligado espiritualmente, segundo a tradição do judaísmo chamada de Rabat. Então, você precisa celebrar essas festas porque tem caráter de mandamento. Jesus é judeu, João é judeu, mas ele não informa o nome da festa. Lá no capítulo 10, João cita a festa do Hanukkah, por exemplo. Mas aqui no capítulo 5, João não faz questão de citar o nome da festa. Então, se João não cita o nome da festa, é porque ele não está preocupado qual é o nome da festa que está acontecendo, mas dando ênfase para quem está presente nela. Então, o que João está dizendo é mais ou menos isto: não importa qual é o nome do culto que a Advec está dando, se é de manhã, se é de noite, se é de vitória, se é de domingo, não importa. Se você vier para cá com o coração festivo, Jesus estará presente no nosso meio para a glória do seu nome, ok? Se Jesus está presente, irmão, me perdoe minha expressão, porque eu não consigo achar uma expressão que caiba melhor, ok? Então, eu vou usar uma expressão aqui péssima, mas é a que me vem na cabeça. Quando Cristo está aqui, não está à toa. Então, se Ele está aqui, está com um propósito. Então, se Ele está aqui, está para quê? O mesmo responde à luz do Novo Testamento. Eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes. Então, desde as 19, ou desde as 20, Cristo está andando aqui na nave da igreja da Advec. Para quê? Então, nós temos aqui um público misto. Como misto? Os que estão curados, saudáveis, e os que estão doentes e perdidos. Então, Cristo não está tão preocupado com quem está bem, com quem está saudável. Cristo é aqui para ajudar quem está perdido e quem está doente. Quando ele enxerga alguém doente, João trabalha com mais algumas ocultações importantes. Aparece um segundo personagem. Esse personagem é alguém que está enfermo. Eu preciso ser sincero. O texto ali no grego, como também na tradução da King James, diz enfermo. Não sei se é paralítico, se é cego. Nós acreditamos ser paralítico porque existe uma ordem de andar, de tomar o leito e etc. Então, pressupõe-se, por tradição, e eu acredito nela, que esse rapaz aqui era paralítico. Então, usarei o que comumente é utilizado. Então, temos um paralítico ali. Quem é este paralítico? João não fala. Filho de quem? Também não importa. Tá, se eu não sei quem é filho, que doença é essa? Como é que ele adquiriu? Nasceu com ela? Adquiriu? Caiu de um cavalo? Foi uma flecha? Foi o que gerou essa enfermidade? João também não diz. O que João quer que você entenda é: todas as vezes que a Advec abre a porta, sempre tem alguém em movimento e sempre haverá alguém travado. Quando esse alguém está travado, a única resposta que Cristo nos dá, que a Bíblia nos dá, perdão, sobre esta trava,
está num texto que diz o seguinte: Cristo encontra esse rapaz novamente no templo e lhe diz: olha, agora que você está bem, vá e não peques mais, porque você está bem agora. Bom, aqui está a resposta. A resposta é que esta trave é fruto de um pecado. Irmãos, a palavra pecado, que era oriunda do Antigo Testamento, nós temos duas expressões. Eu vou usar uma só para nós ganharmos tempo. Uma dessas expressões é ratar. Ratar em hebraico é uma palavra de caráter polissêmico. Por exemplo, Lamentações capítulo 3. Do que se queixa o homem? Queixa-se de cada um dos seus pecados. Juízes capítulo 20. Os homens giravam a funda, atiravam a pedra e erravam o alvo. Então a palavra ratar pode ser errar o alvo, errar, pecar, ofender a Deus e assim sucessivamente. No contexto aqui do capítulo 5, é uma ofensa direta a Deus. E o que é pecar? É se comportar de uma forma diferente da que Deus quer. Juntando tudo, comportamento é todo tipo de ação, verbal, motora, consciente, inconsciente, alimentado pela genética e pela cultura, e a cultura é um padrão que tem artefatos, bandeiras, falas, costumes, ética e assim sucessivamente. Então você vive um dualismo. Aqui se grita, fica em Deus para a sua vida fluir, e Nova Iguaçu diz, aproveita a vida que ela é curta, mas ela vai travar. E quando você vive uma vida sem Deus, você é um microfone tentando ser pedestal, e quando você foge da natureza daquele que o criou, sua vida para de funcionar, sob a luz de Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, se vocês ouvir, guardar e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, vocês viverão. Então, obedecer a Deus não é condição de ser abençoado, também é. Obedecer a Deus é condição de vida. Ou você obedece, a sua vida encontrará travada. Quando Cristo olha para esse camarada que está com a vida travada, ele está travado, mas está no templo. Aí Cristo diz assim para ele: você quer ser curado? Você quer ver eu colocar a tua vida em movimento novamente? Você quer que eu devolva o dinamismo na sua vida? Ele diz: quero. Só que tem um problema. Qual é o problema? Todas as vezes que eu tento entrar, alguém entra antes de mim. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas, pastor Bruno? Ele está dizendo o seguinte: eu não estou reclamando de oportunidade. Oportunidade tem, eu vejo. Vê o quê? Ora, os testemunhos aqui da quarta-feira. Existe um movimento na ADVEC que quem entra travado em alguma área, sai destravado de alguma forma. Eu creio no movimento, ouço sobre o movimento e vejo o movimento. Meu problema não é ver o movimento, é entrar na oportunidade. O que ele está querendo dizer com isto? Quem erra menos, padece menos. Ou seja, oportunidade tem, mas o meu currículo não se encaixa mais nela. Eu vou deixar mais claro para que você entenda. Lembra quando, para quem teve oportunidade, quando a sua mãe te dizia: estuda. 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 E olha, eu sou sincero, eu compactuo com sua frustração. É muito difícil estudar. Era complicado, é verdade, você ir para uma escola ou para uma faculdade, sentar 4 horas só numa carteira, num dia composto de 24, e ouvir alguém explicar para você o que já inventaram. Então é só você assimilar, mas é muito complicado. Eu prometo para vocês que no final do culto nós podemos nos reunir contra os estudos, eu vou cortar o meu dedinho e a gente faz aí um movimento aí de esquerda em pró disto, ok? Eu não vou falar muito da esquerda, senão eu posso tomar uma facada. Então, eu vou dar uma segurada. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: ora, sua mãe dizia, estuda, mas eu sei que era difícil. Você matou aula, soltou pipa, jogou bola, beijou na boca. Hoje a vida te mostra um movimento e uma porta aberta e diz, entra. Você tenta entrar, mas quem vigiou mais do que você acaba entrando na sua frente, e a oportunidade que se move, você acaba nunca entrando nela. Lembra quando a sua mãe te disse: não casa com fulano, filha, não te criei para isto. Está entendendo? Fulano chega a hora que quer no culto, nunca dobra os joelhos, não sabe abrir a Bíblia. Se mandar abrir em Sofonias, ele acha que você está inventando um nome que não existe Sofonias na Bíblia Sagrada. Ele não dizima na oferta. Se não dizima na oferta, não consegue honrar a Deus, que lhe deu vida. Você acha que ele vai lhe honrar, querida? Não lhe honraria. Não respeita pai e mãe, não para emprego nenhum, não gosta de estudo. Como é que seria um bom marido para você? Mas eu sei, ele era um gato, não é? E hoje anda te arranhando. As coisas se movimentaram, mas a sua vida está travada, porque você decidiu sem orar, se comportou sem ouvir a Deus e não respeitou o padrão para a sua vida. E nós, homens,
que, em vez de vermos virtudes, casamos com curva, como se curva do corpo fosse alguma coisa. Olha, querido, se curva de corpo fosse alguma coisa, era fácil resolver problema de casamento. Era só entregar a pessoa que você quer com curva e determinada curva e lá pagar uma cirurgia plástica. Mas como casamento é cumplicidade, unidade, parceria, comunhão, sinceridade, perdão, andar junto, se suportar, você casou com um pedaço de corpo e um cabelo cheiroso. Hoje, que você precisa de alguém que cuide, ore por você, zele por você e seja de frente, porque no hebraico a mulher não foi posta do lado, foi posta de frente como um ponto de equilíbrio. Como você está desequilibrado, sua vida também não vai fluir. E é um ensinamento interessante, porque o homem é o cabeça e a mulher é a costela. Quem quer ouvir, diga amém. Numa próxima vez que eu pregar, eu conto. Senão, não... se até o Netflix é em série, eu vou te dar tudo assim de graça. Pode esquecer. Então significa... Mas guarde no seu coração que numa próxima eu conto. O que significa dizer que nós decidimos mal e acabamos com a vida travada. Está percebendo, irmão, que não é muito o diabo as coisas, é o seu comportamento. Está entendendo? Que eu não vim aqui brincar de ser pastor e pregar uma mensagem que vai massagear o seu coração te dizendo, ora, vamos ungir a sua casa e vamos ungir uma vassoura para você varrer o demônio. Aqui a conversa é séria, aqui a conversa é bíblica. Se você se comporta de uma forma que Deus não quer, sua vida vai acabar travando. Mas tem uma esperança. Ele está dentro do templo e crê no movimento. Alguém já está dando glória a Deus aí, porque eu ouvi. Só que se Cristo não chega, a única coisa que ele terá de testemunho para os netos, para os filhos será, não seja como eu fui. E isto é uma história muito triste. Ao invés de ser, faça como eu fiz, e você viverá bem. A história sempre será, não faça o que eu não fiz, não faça isso aqui. Então Cristo veio para modificar e colocar a vida nele em movimento. Como João oculta muitas coisas importantes, ele revela duas, que parecem não fazer sentido, mas fazem todo sentido dentro do capítulo 5. E o que é que faz sentido? Bom, quem está travado em um tanque com 5 alpendres. Quantos alpendres, irmãos? 5. E quem vai colocar em movimento está parado na porta das ovelhas. Preste atenção nisto. Quem está travado no 5. Quem vai botar em movimento está na porta das ovelhas. Se você juntar essas duas informações, aparece uma cristologia perfeita. Uma só não faz sentido, mas as duas, cristologia perfeita. Por que cristologia perfeita? Porque a Bíblia hebraica é chamada de Tanar. E Tanar é a junção de 3 palavras, Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, leis, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. Basicamente, as leis são aludidas em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o que é lei? Bom, para quem é advogado, está estudando direito, sabe melhor do que eu, que uma lei é uma norma jurídica imposta pelo Estado que tem a soberania e que faz com que os cidadãos, a partir do poder coercitivo entregue ao Estado, façam com que eles respeitem a norma jurídica imposta. O que significa dizer que o nosso conceito de lei é fria, ou seja, a lei pune ou absorve, a não ser que você tenha 9 dedos. Aí a lei lhe será muito confortável. Se você é um reles mortal como eu, que tem 10 dedos, se prepare para sofrer, porque a lei não é emotiva. Ela não enxerga negros, brancos, fortes, fracos, altos, baixos, gordos e magros. Ela não enxerga assim. E o que a lei está dizendo para aquele camarada? Quem mandou? Para o céu você vai. Fique tranquilo. Mas a sua vida fluir, esquece. Viverás em Nova Iguaçu com a vida travada. Quem mandou? Deus te fez microfone e você viver 30 anos como pedestal. Quem mandou você não ouvir pai, não ouvir mãe, casar de qualquer jeito, namorar com quem quis, usar a vida sexual da forma que queria? Agora o preço está aí. Para o céu você vai, mas aqui a vida está travada. Bem-vindo às suas escolhas, pois a vida é fria. O homem não pode colher aquilo que ele não... O homem não pode colher aquilo que ele não... Ou seja, é a vida esfregando na cara do paralítico. Fique no templo, fique à vontade, sinta a presença do Espírito, mas ver a sua vida fluir, ela não fluirá. Mas como Cristo não está aqui à toa e nem com os braços cruzados, alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus. Desde as 20, ele está andando no templo. E quando ele vê alguém travado, por meio dos louvores, por meio da oração, da saudação, dos testemunhos e da palavra, ele está te perguntando, desde as 20, quer ver eu botar a tua vida em movimento? Quer ver eu botar a tua vida em movimento? E quem está com a vida travada diz, eu quero. Quando você diz eu quero, ele não para em qualquer canto.
ele encosta na porta das ovelhas. Por que na porta das ovelhas, irmãos? Por que essa informação? Ora, a porta das ovelhas ela serve para o seguinte: até o ano 70 depois de Cristo, porque a partir do ano 66 a 70 você tem a guerra através do imperador Tito que destrói Jerusalém e o templo. Então você acaba com o sistema sacrificial. Mas até o ano 70, mais ou menos, você tem o sacrifício, que era feito de forma de adoração pelos judeus. Então quem ia sacrificar poderia levar uma pomba, poderia levar uma ovelha, um boi, e esses animais que iam para o sacrifício passavam pela porta da ovelha. Vou repetir mais uma vez para você gravar isso no coração. Todo animal sacrificado passava pela porta das ovelhas. Agora redobre a sua atenção. A palavra sacrifício no hebraico vem da palavra corban. Corban é sacrifício no singular e vem no radical chamado de kiruv, que significa proximidade. Então a única forma no Antigo Testamento, ou até o ano 70 depois de Cristo, para se aproximar de Deus, era por meio do sacrifício. Então, como Cristo, segundo João Batista ensina, é o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando ele para na porta das ovelhas, é um tipo de cruz e via dolorosa. É o cordeiro a caminho do sacrifício para pegar quem está longe e aproximar de Deus por meio da sua cruz. O que Cristo está dizendo para o paralítico? Você quer ver eu botar a sua vida em movimento? É fácil. Não precisa, vou repetir, orar por vassoura, nós oramos por pessoas. Não precisa, irmãos, de sal grosso ungido e nem passe de luz. É simples. Sai do seu passado de condenação, caminhe até a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo colocará a sua vida em movimento para a glória do seu santo nome. Ah, pastor, peraí. Você gastou meia hora para dizer para mim, maduro que sou, e de fato eu curti o mundo mesmo. Deus me fez para ser uma coisa, eu vivi como outra. Bebi, cheirei, curti. Meu negócio era carnaval, era bagunça, era noitada, era balada. Nem em Deus eu acreditava. Aí eu vim para o templo, abracei a fé, sinto ele, vejo o movimento, mas eu me acomodei. Estou velho, passou o tempo, não dá mais para lutar. Já passei dos 30, já estou com 25, não deu tempo de fazer faculdade, meu pai não tem dinheiro, a vida travou. Eu agi mal, estou pagando o preço. Não precisa de mensagem para massagear meu ego, pastor, dizendo que se eu abraçar a cruz, minha vida anda. Mas, irmão, você não está entendendo. Eu não estou massageando o seu ego e nem dizendo o que eu quero. Estou dizendo que a regra de fé ensina. E o que ela ensina? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Pronto, eu queria chegar aqui e redobre a sua atenção, que eu vou pegar tudo que disse em 30 minutos e vou jogar dentro disso aqui e passo o microfone. O que é comportamento? Comportamento é todo e qualquer tipo de ação, verbal ou motora, consciente ou inconsciente, alimentado pela genética e também pela cultura. O que significa dizer que você está num dualismo, como eu expliquei. Aqui dentro se prega um comportamento que faz a sua vida andar, aí fora te faz um comportamento que te dá prazer momentâneo, mas a sua vida em qualquer momento trava. Ora, e se você ouviu ou viveu no padrão de lá, você é um microfone tentando ser pedestal, sua vida não faz sentido, e aqui está você travado. E aí que desde as 20, Cristo está andando, através dos louvores, através da palavra, e talvez você entrou aqui nem sabendo que culto era, porque você não é evangélico, veio aqui porque ouviu falar que o homem do movimento faz a vida de alguém andar, e quando você chegou aqui, a mensagem começou a bater no teu coração e a ficha caiu e você disse, cansei, vivi 30 anos sendo microfone, mas me comportando como pedestal. Vivi 15 anos sendo pedestal, mas me comportando como retorno. Não quero mais ter a vida travada, quero me arrepender. Senhor, perdoa pelo meu comportamento. Aí vem o texto sagrado, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, mudou o comportamento, eu mudo a sua história. E muda a minha história do que jeito? Eu perdoo os seus pecados, mas eu não tenho só o que você veio pedir, eu tenho infinitamente muito mais além daquilo que você pede ou imagina. Como você se arrependeu,
ele olha para você e diz: eu vou sarar a sua terra. Sabe o que é sarar a terra, irmãos? É pegar uma terra que não produz nada e fazer com que ela volte ao seu movimento ou à sua produção. Eu vim com uma palavra de Deus para o seu coração e a receba como profecia, porque aqui está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você tem mão para levantar, para receber, pode levantar e recebe esta palavra. Se você quer ter um 2022 de bênção e de vitória, muda o seu comportamento, que Jesus muda a sua história para a glória do seu santo e bendito nome. Eu vim profetizar sem medo de errar. Prepare o culto de ação de graça. Vai andar a tua família, vai andar teu casamento, vai andar a tua vida financeira, vai andar a tua vida espiritual. Será que alguém recebe esta palavra crendo? Fecha a palma da tua mão e dê o maior grito de glória a Deus que você já deu nesta quarta-feira. Me ajude a pregar, por favor. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga para ela: se você abraçar a cruz faz a sua vida voltar ao movimento. Se você sair dessa vida do passado, Jesus faz a sua vida voltar ao movimento. Quem acredita que Jesus tem poder para isto? 1 minuto de glória, se você pode adorar a Ele. Aleluia, aleluia. Para eu concluir, glória a Deus, glória a Deus. Alguém está sentindo a presença do Espírito de Deus que eu estou sentindo? Eu concluo aqui. Esther tem um grande problema. Esther tem o que, irmãos? A família dela está em risco. Um rei chamado Assuero baixa um decreto, sela com anel, e quando o rei sela, não pode voltar na sua palavra. O que significa dizer que a família de Esther e o seu povo estão destinados à morte, inclusive ela que é judia. Então o tio dela aconselha: vá falar com o rei, porque não tem jeito. Ela diz: mas como é que eu vou falar com o rei? Primeiro que ele tem que me chamar. Se eu entrar na presença de Assuero sem a permissão dele, ele me mata. Mas, para quem está morto, o que custa tentar? Não entendeu, né? Tem gente que desiste no primeiro mergulho porque alguém entrou. Mas tem outros que têm fibra. E disse: na primeira campanha de 7 dias não foi, eu não saio daqui enquanto eu não entrar nesse movimento. Não sai. Vou falar com a Assuero, mas vamos entrar em jejum. Quando eles entram em jejum, lá vai Esther, muito sábia. Ela não entra na sala do trono, ela fica no pátio do palácio. Ao ficar no pátio do palácio, Assuero a percebe. E percebendo, o milagre já começa. Redobre essa atenção. Ele estende o cetro e diz: entra. Quando a rainha entra, ela toca na ponta do cetro, alcança o favor do rei, e o rei, sem ela pedir, diz assim para ela: me pegou de bom humor. O que você quer, hein? Até metade do meu reino eu te entrego. Ela disse: posso pedir? E a família quase na forca, hein? Posso pedir? Diz: pode. Quem é que pediria o livramento aqui? Levante a mão. Quem é que pediria, irmãos? Sim ou não? Sabe o que Esther pediu? Vem jantar comigo. Problema espera, irmãos? Responda: problema espera? Não. O rei vai jantar com ela, diz: só traz Ramã. Chega no jantar maravilhoso, o rei disse: olha, você é uma mulher espetacular, então, olha, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vou te dar um cartão sem limite de novo, hein? O que é que você quer? Que até metade do meu reino eu te dou. Ela diz: eu posso pedir até metade? Posso. Então vou pedir, hein? Segunda vez? Segunda vez. Vem jantar comigo de novo. O rei não entende. Só que nesse primeiro jantar, para o segundo, ele volta para o palácio, Ramã vai para casa, acha que está com moral com o rei, faz uma forca para enforcar o tio dela. E Assuero perde o sono. Na mesma noite. Você conhece a história. Ele diz: manda chamar Ramã, que eu quero abençoar alguém que me livrou de conspiração, golpe de Estado, e eu não fiz nada. Quando Ramã chega, você conhece, vai na casa de Mardoqueu, coloca as minhas roupas nele, monta ele no meu cavalo, puxa o meu cavalo e grita para todo Nova Iguaçu entender, que assim faz o rei a quem ele deseja honrar. Esther dormiu com a família morta. Quando Esther acorda, está um barulho em Nova Iguaçu, e ela pergunta: o que está acontecendo? Não está sabendo, não? Tem alguém no cavalo do teu marido, com a roupa do teu marido, mas não é o teu marido.
Quando você olha para a cortina, quem é? Que ontem estava chorando, jogando terra na cabeça, e no outro dia está montado num cavalo com ramanque em quem for ficar puxando, Mardoqueu. Quando chega o segundo jantar, ela diz, o cartão black está aí. Agora eu quero pedir. Por que Esther não pediu na primeira e nem na segunda? Porque estava fácil demais e não tinha sinal de Deus. Então quem não tem Deus, se desespera e se comporta de qualquer jeito. Mas quem vive aqui sabe que com paciência esperei no Senhor. Era para ter levantado as duas mãos, você está economizando, levante as duas, levante as duas, levante as duas. Nada a partir desta noite vai te abalar nesta semana, ao ponto de você ter um comportamento estranho e a sua vida travar. O que você não pode fazer e não tem jeito, não dá mais para você botar a mão, mas diz a Bíblia Sagrada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Se você entende que Deus é quem pode fazer a sua vida voltar a andar, não só feche as suas mãos, dá um pulo dessa cadeira, uma rajada de glória a Deus, se você crê que ele pode, e permaneça de pé comigo em nome de Jesus. Bata na mão de 3 crentes que eu vou terminar e diga para ele, é só mudar o comportamento que ele muda a tua vida. É só mudar o comportamento que ele muda a sua vida. Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Está sentindo a presença? Vale a pena viver para esse Deus, sim ou não? Fecha os teus olhos aí agora. Oh glória. Mas o diabo está me afrontando. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tudo está nele. Se você ficar nele, tudo que estava travado vai destravar para a glória do nome de Jesus. Só 3 deram glória a Deus. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus mais alto do que este. Tudo que estava parado na sua vida há 20, 15, 10 anos, Jesus está aqui lhe dizendo, deixa eu pegar esse problema que eu vou fazer ele andar. A sua vida vai... Quem acredita nisso? Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Feche os teus olhos. O que é que você precisa que Jesus faça andar? O que é que você precisa que Jesus faça andar? Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Quando o justo sofre, não é em vão. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Vire a sua mão em direção à tua casa agora, que eu vou orar e vou passar no microfone. Eu quero que você abra a boca e comece a clamar por toda a área sua que está travada. É teus filhos, é seu casamento, é suas emoções, é a liberação de um perdão, é uma ferida aberta na sua alma. É alguém que trabalha com você disse, grita meu nome que eu quero voltar a servir a Deus, mas eu não consigo. É um vício que você tem escondido, eu não sei o que é, mas o nome de Jesus ainda bota a vida em movimento. O nome de Jesus ainda tem poder. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que está acima de todo. Quantos estão orando? Quantos estão clamando? Quantos estão crendo no movimento?
Talvez haja alguém aqui, pastor Bruno, em nosso meio, que está afastado do caminho de Deus. E a vida travou, a vida parou. Olha, me desculpe, eu não quero ser ríspido nem mal educado, não faz parte da minha formação, nem educação familiar. Mas eu preciso ser sensato. Sim ou não, irmãos? Se a vida lá fosse tão boa, você que está desviado, não entraria aqui mais. Você saiu daqui numa perspectiva. Mas se voltou aqui, é sinal que você não encontrou. Porque o que tem aqui, além de não ter preço, é tão valioso, mas tão valioso, que nada neste mundo pode comprar. Então ele te oferece de graça, mais uma vez. É simples o que você tem que fazer. Romanos 10, verso 9: se com a boca confessares e o coração creres, serás salvo. Sem Jesus a vida trava. Sem Jesus a vida não anda. Mas se você ficar nele, se você voltar para ele, tudo que estava travado voltará a fluir para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Aonde está a primeira pessoa que disse: pastor, cansei de ter a vida travada, cansei, mas eu tenho alguns vícios, eu tenho algumas algemas. Romanos capítulo 8: a lei do Espírito é vida, ela te liberta. Ele quebra as cadeias, ele quebra as algemas. Não é você que se santifica, é o Espírito de Deus que vai te santificar. Como um oleiro que molda o vaso, o seu Deus quer te moldar a partir desta noite. Se você quiser a Cristo, você não virá sozinho. Alguém vai pegar na sua mão, te trará aqui, e nós teremos o privilégio de orarmos pela sua vida. Se você trouxe alguém que não é cristão, está afastado, pergunte para ele: você quer que eu vá lá com você? Presta alma, não vir sozinha, e nós iremos orar por você. Aonde está a primeira vida que quer voltar para Jesus esta noite? Mudar o comportamento para que a sua vida mude por completo. Vem para Jesus que eu quero orar por você. Vem para Jesus que eu quero ter o privilégio de orar pela sua vida. Onde está você? Pastor, estou afastado, estou afastada. O que eu faço? Venha receber a Cristo. Venha receber a Cristo, dom gratuito. Venha receber a Cristo. Onde está você?